O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a intenção de extinguir a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, em uma transmissão ao vivo no Facebook ontem à noite. Abro aspas para Bolsonaro. Depois de fazer um anúncio de um filme sobre a minha pessoa, a Ancine ganhou mais um fato observado positivo. Vamos buscar a extinção da Ancine. Fecho aspas. Um longa-metragem sobre a chegada de Bolsonaro à presidência da República teve autorização de captação de R$530 mil pela agência. Pouco antes da live, no Twitter, ele afirmou que pediu que o apoio fosse cancelado. Nesse contexto, Bolsonaro criticou o uso de recursos públicos para fazer filmes sobre políticos, incluindo ele próprio. Abro aspas novamente. Eu não posso interferir diretamente na Ancine e deixo bem claro, quem quiser fazer filme com Bruna Surfistinha, seja quem for, fique à vontade. Isso, se nós fôssemos interferir, seria censura. O que nós não queremos é filme como esse ou filme sobre político. Não tem filme com Bruna Surfistinha, nem com Jair Bolsonaro. Fecho aspas. O presidente disse ainda que a ida da diretoria da agência do Rio de Janeiro para Brasília tem como objetivo monitorar a produção dos conteúdos. O Andreas, o que achou das falas do presidente? Eu li a fala dele e esse tweet e aí fiquei imaginando o presidente pensando como algo assim pode ocorrer sem meu conhecimento e sem meu aval, né? E no final das contas é um bom sinal para a República, um sinal de que a gente ainda não tem um imperador onisciente e onipotente. O projeto, no caso do cineasta Josias Teófilo, para um filme que não é exatamente, segundo eu apurei, sobre o Jair Bolsonaro, mas sobre o ambiente que resultou em sua eleição, foi aprovado pela Ancine, cumprindo um trâmite burocrático, formal, impessoal, técnico, em maio. E o presidente tomou um susto em só saber disso agora. Repito, é um bom sinal que ele tenha sabido só disso agora por um simples motivo. É algo que não lhe cabe, decisão que não está submetida a ele e a respeito da qual ele nada pode fazer. Ele joga pra galera, mas eu vou bater nessa tecla. O presidente não pode fazer nada a respeito de um projeto qualificado pela Ancine como passível de captação. Não está no escopo do presidente da República, não importa de quem seja a produção, nem sobre o que ou quem. O presidente joga pra galera, o pessoal acredita que ele pode, numa canetada, acabar com a captação autorizada, mas não pode, ele não tem esse poder, não está a seu alcance, não é o imperador. Graças a Deus, a República ainda há algum grau de impessoalidade. Esse é um ponto. Então, o filme tem a captação autorizada. Se vai conseguir captar é outra história. Mas a captação está autorizada e o presidente, ele mesmo, nada pode fazer. Pode ligar pro cineasta e dizer, pô, gente boa, não faz o filme, não quero ser retratado no teu filme. Pode, eventualmente, processar o cineasta por ter usado a sua imagem. Vai perder, mas pode. Agora, acabar com a captação autorizada não pode. Formalmente não pode, ele não tem poder sobre a Ancine. Tampouco, aqui vamos esclarecer, acabar com a mistificação, com a mentira. Tampouco o presidente da República pode extinguir a Ancine. Atenção, Brasil, ele não pode extinguir a Ancine. Qualquer fim da Ancine, qualquer mudança em sua estrutura depende de aval, de participação do Congresso Federal, depende do Parlamento, não está ao alcance do presidente da República, pelo menos por enquanto. E nós estamos alertas aqui para garantir que a República, a impessoalidade, a divisão de poderes, o equilíbrio institucional permaneça. Vera. Como a Andreasa já tratou brilhantemente da fala do Bolsonaro, eu vou me ater a uma entrevista que o cineasta deu ao jornal o Globo, Jean Teófilo. Eu acho que ele ainda não está, José Teófilo, aliás, acho que ele ainda não está, eu não chequei a última atualização, na lista dos comunistas. Ainda não entrou. Ele é um cineasta que fez um documentário sobre o Olavo de Carvalho, que o PT tentou censurar num festival em Recife. Nós aqui batemos pesado na tentativa de censura daquela ocasião, como batemos em toda a tentativa de censura, porque a gente não vê censura de esquerda ou de direita, a gente vê só censura. E ele está dizendo que será um desastre se Bolsonaro propuser a extinção da Ancine, porque acaba o cinema brasileiro. As pessoas têm muito essa crítica, sou contra a Lei Rouanet, sou contra investimento em cultura, mas elas nem sabem como os mecanismos funcionam. E nessa entrevista ele trata de elucidar
elucidar isso. Ele que, como eu disse, ainda eu acho não está na lista dos comunistas. Eu vou dar um refresh aqui na lista para ver se ele entrou nos últimos minutos. Pode ser que ele tenha entrado, hein? Rápido, pode né? ser que tenha entrado, pode ser que rompa até com o hashtag, o arroba, o próprio Olavo, mas ainda não estava. E aí perguntam, você é a favor da utilização de recursos públicos para o cinema brasileiro? Ele, tá? Que quer fazer um documentário sobre o Bolsonaro, blá, 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 blá. Sempre fui. Se você perguntar na rua o que as pessoas acham sobre isso, vão dizer que são contra. Só que o orçamento da cultura é tão baixo que quando o governo mexe, na área não mexe muito. Quer dizer, todo o orçamento da cultura vem de incentivos, vem de projetos incentivados. Não é orçamento do governo federal, não tem dinheiro do Tesouro. Eu digo isso também aqui há muito tempo quando a gente trata disso. Então, pessoal, vamos se informar para não passar vergonha na mesa do bar, com o tio no almoço de domingo, falar, isso é contra os recursos públicos na Ancine. Vamos se informar como funciona, porque cultura não é para ser condenada, cultura é para ser consumida, é para ser louvada. É o que vai nos tirar desse buraco que a gente está e nos colocar num lugar melhor entre as nações civilizadas. Diga aí, Alexandre. É isso aí, rapidamente, o que me parece que é a proposta do Nem Tudo Se Desfaz, do Josias Teófilo, me parece inclusive uma resposta àquela clássica frase do Marx, que é tudo que é sólido se desmancha no ar. Ele está querendo dar uma narrativa mais, vamos dizer, bolsonarista, e eu estou dizendo isso, eu não conheço o roteiro do filme, mas pela história dele e por ter colocado o rosto do presidente na capa e em destaque no cartaz, me parece que e pelas próprias posições dele, uma narrativa simpática ao presidente, o que vem a contrapor ao documentário da Petra Costa, que é Democracia em Vertigem, que é uma visão mais à esquerda, e o documentário do MBL, que seria o Não Vai Ter Golpe, que é do pessoal que foi agente do impeachment, mas que depois não elegeu e não participou diretamente da eleição do Bolsonaro. Por mim, que façam os três, que exibam os três, que se assistam os três e que cada um possa tirar as suas conclusões sobre qual é a narrativa desse período. Falando de cultura, uma última dica também que tem tudo a ver com esse assunto: o livro Capanema, a história do ministro da Educação que atraiu intelectuais, tentou controlar o poder e sobreviveu à Era Vargas, do grande Fábio Silvestre Cardoso, editado pela editora Record do nosso grande Carlos Andreasa. Boa dica, Andreasa. Não pedi mexer nenhum, não, hein? Não é jabá encomendado, não, né? Não, eu sou igual esses diretores de cinema que fazem antes de ser do cliente pedir, tá vendo?